Deus e glória a Deus, amém? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, olha que maravilha aqui, ó. No livro de Mateus 18, versículo 10. A parábola da ovelha perdida. Olha só. Vede, não desprezeis a qualquer deste pequenininho, porque eu vos afirmo, tá? Afirmado. Jesus declarou, olha só. Não despreze a qualquer pequenininho. Hoje tem pastor em igreja aí, bispo aí, se chegar o empresário aí, ele bota até em cima do altar da igreja, mas se chegar o mendigo, ele fica só de olho pensando que é ladrão. Você me perdoa a minha ignorância, me perdoa mesmo. Ó, a ver Jesus vendo aquele mendigo e tu bota pra fora. E naquele lá, vê um mal usando ele, pra te afrontar depois, tu tá sendo enganado. Sabe por quê? Preste atenção. Se fosse hoje o senhor pregador, a senhora pregadora, ia dizer que era o Espírito Santo. Só que para essa coisa ser discernido, eu e a senhora e o senhor tem que ter o Espírito Santo, porque Deus revela. Aquela jovem adivinhadora, quando Paulo e Silas chegou naquela cidade para pregar o evangelho para salvação, sabe o que o demônio disse? Estes homens vieram aqui pregar o quê? O caminho da salvação. Olha, ele falou, o diabo, o demônio sabia que ele foi pregar isso mesmo. Se fosse hoje, talvez a senhora, o senhor, ou talvez eu, mas eu não me engano, e meu Deus está na minha vida, amém? Eu não prego bens material, eu prego Jesus Cristo, a salvação. Sabe por quê? Porque eu já tenho a maior riqueza, e talvez você não tenha. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu afirmo para você. Eu te afirmo um dia o que eu era e o que ele me transformou. O que eu tinha no corpo e ele não tem mais, eu só tenho Jesus. Aquele demônio falou, eles estão pregando aqui, a palavra está lá do Atos dos Apóstolos. Estão pregando o caminho da salvação. E isso repetia por vários dias. O homem de Deus foi lá e mandou embora. Daquela mulher, um demônio aí. E estava falando o quê? Era verdade o que ele falou. Ele é mentiroso, mas estava falando a verdade. Se fosse hoje, muitos de vocês iam dizer que era o Espírito Santo que está usando aquela jovem. Vocês estão vendo, minha irmã? Tem que ter o Espírito Santo na gente para Deus discernir as coisas boas, as coisas más. Amém? Então, talvez você vê um pregador famoso, um cantor famoso, não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver não tem com Jesus. Porque um cantor famoso que cobra 200, 300 mil para cantar um show gospel, amém? E fala que é de Deus. Disse-lhe Jesus, dá de graça o que de graça recebeste. Atos dos Apóstolos, sabe o que está escrito lá? Eu vou te mostrar aqui algo para você. Eu não estou criticando a senhora e o senhor, não. Você pode ter, sem problema. Só que, preste atenção o que eu vou falar para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Como viviam os convertidos? Olha aqui como os convertidos eram cantores de flauta, como que era os profetas, como que era a vida deles. Esse é convertido, tá? E o de hoje, a maioria é convencido. É verdade. Olha aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, no partir o quê? No pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Cada alma havia o quê? Temor. E ojava o quê? Desprezo. Você me perdoa, a maioria é desprezo. Tá? A maioria. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades. Fazia o quê? Vendia o quê? As propriedades. Hoje eles compram as propriedades. Hoje eles compram a fazenda. 2, 3. Errado? Não, mas não é certo. Os convertidos vendiam a sua propriedade e bens. Vendiam o quê? As fazendas. Vendiam o quê? As casas, que é bens. E faziam o quê? Distribuindo o produto entre todos, da medida que alguém tinha necessidade. E hoje a maioria compra.
Hoje a maioria, se o empresário chega numa igreja, os pregadores botam no altar lá de junto deles. O cara, às vezes, está com o coração sujo, remoso, mas porque tem um dízimo alto. Ei, vocês não são convertidos, vocês são convencidos, me perdoa. Os convertidos é esse aqui, ó. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando o quê? A Deus. E contudo com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que Jesus, Deus estava salvando? Sabe por quê? Porque eles dividiam a sua propriedade bem, vendiam o que tinha para dar ao pobre. E hoje não. Toma do pobre, aquele que fala bispo, pregador famoso, tá? E fica aí na mordomia e o povo morrendo. Cuidado! Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai, senão por mim. Ninguém vai ser salvo se não passar por Jesus. Não se engane. Os convertidos faziam o quê? Vendiam a propriedade. Amém, meu irmão? E ele fala aqui, ó, no versículo 10 de Lucas 18. Vede que não desprezeis a qualquer deste pequenininho, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vê e certamente a face de meu Pai Celeste. Tudo é o Pai, tudo é Deus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava o quê? Perdido. Que vos parece? É a pergunta dele. Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos monte as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra perdão, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviou. Glória a Deus. Então, meu irmão, é difícil hoje um pastor, tem pastor abençoado por Deus e missionário tem, tá? Mas é pouco. Deixar as 99 e ir atrás de uma, não. Ele vai cuidar das 99 que o dízimo tem dízimo e oferta. Você me perdoa. Me perdoa. Me perdoa de coração. Amém? Assim no 14, pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só deste pequenininho. A vontade de Jesus e de Deus não é que nenhum desse pequenininho se perca por minha causa nem por tua causa. Amém, meu irmão? Grava essa mensagem, guarda no teu coração, tá? Porque os convertidos do passado, como viu os convertidos, Atos 2 dos apóstolos, versículo 46, se eu não me engano, os convertidos vendiam o que tinham para dividir pelo povo. Olha assim, e hoje? Hoje não, eles compram. Hoje compra, mas não vende. Amém? Hoje está tudo no coração. No coração eu quero, ó, a presença de Jesus, o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele me guia. Ele me sustenta. Amém? Ele é a maior riqueza que um cristão pode ter na terra. Amém? Fique com Deus. Fique na paz. Deus te abençoe no nome de Jesus.